te obriga a enfrentar mais uma noite sem dormir. As lutas indo à porta vêm bater na intenção de te fazer a caminhada desistir. Com lágrimas nos olhos você ora, soluçando a Deus implora forças pra sobreviver. O céu se move porque Deus atende, o teu pranto Ele entende, manda alguém te socorrer. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está. Quem toca em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente, você tem mil motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Mais um dia, como eu tô cansada. Com lágrimas nos olhos você ora, Tô cansada. soluçando a Deus implora forças pra Não sei mais o que fazer. Como organizar tudo isso na minha vida. Porque Deus atende, o teu pranto Ele entende, manda alguém te socorrer. Vou fazer minhas coisas. Vou. Tenho que pegar água. Mas agora eu não vou. Tem muita gente nesse horário. Já não aguento mais esses olhares. Nem essa vida que eu carrego. Mais um dia. Mais um dia. Levantar. Preciso ir buscar água. Já vai dar meio-dia. Não terá ninguém lá essa hora. Ai, que sol, que sol. Eu não acredito. Acho que tem um homem ali. Além de homem, eu acho que é um judeu. Mas o judeu não fala com o samaritano. Eu não acredito. Já vim essa hora pensando que não ia ter ninguém ali. Como tu, sendo judeu, pede água a mim, samaritana? Como vais me dar água se não tem nem com que tirar? Eu quero a água viva. Uma pequena ilustração sobre a palavra que Deus Ele traz hoje no restauração da sua alma. Pegue um café, uma água. Sugiro que você pegue um caderno
porque muito o nosso Pai tem a falar através da vida desta mulher. Sim, que antes estava com sua alma na escuridão, mas ela naquele dia, naquele encontro inesperado, mudou toda a sua história. A sua alma que estava na escuridão, a sua alma que não tinha vida em si, seus desejos, suas emoções, seus pensamentos, naquele dia, um dia igual, um dia em que sua alma estava cansada, um dia em que sua alma estava com muitas dúvidas, Jesus parou e esperou esta mulher para que a sua alma fosse salva, saísse da condenação eterna e passasse a ter vida. Todos nós tivemos um encontro com Jesus. Então peço que você hoje lembre desse encontro maravilhoso a qual eu e você tivemos com a verdade que é Jesus Cristo, que tirou a nossa alma da condenação e por causa dele fomos salvos. Então eu vou organizar aqui o cenário e já nós voltamos. Aproveite para pegar o seu caderno, sua água, seu café e vamos mergulhar na palavra de Deus. Longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer, amo só você, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, glória ao Espírito Santo. Esse encontro maravilhoso com Jesus. E foi por amor, porque Deus amou o mundo e enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus não veio para matar a sua alma, a alma dos homens, mas para dar vida. Ele disse aos discípulos. E juntos leremos a palavra de Deus. Começaremos inicialmente em João, capítulo 4, aonde Jesus ele tem um encontro com uma mulher de Samaria. Jesus, ele tinha destino. Ele estava indo para a Galileia. Diz lá em João 4, verso 3. Diz que Jesus, ele deixou a Judeia e partiu novamente para a Galileia. Mas era necessário passar por Samaria. Nós temos destino. Mas será que Jesus pode contar comigo e com você para transbordarmos a água viva? A água para a vida eterna? Sim. Será que o Espírito Santo de Deus pode interferir na sua rotina, nos seus planos? Para quê? Para você passar em Samaria. Porque ali há alguém, há uma alma que precisa da água viva. Tem um pequeno relato que o Espírito Santo me deixa compartilhar uma parte dele, que aconteceu comigo uma vez. Aonde é Samaria?
Samaria é quando você vai, caminho para ir para a sua igreja, caminho para ir para os seus atividades diárias. Quando você sai da sua casa, é necessário passar em Samaria. Quando assim o Espírito Santo te dirige. A sua faculdade, a graduação, o curso, indo ao supermercado, indo no lazer com a sua família, é necessário passar por Samaria. Jesus, Ele conta comigo e com você que já sabe o poder que há nas palavras de Deus, o poder que há na água viva, aonde tira essa alma da escuridão e aonde há luz. E Deus disse: haja luz, luz na escuridão. Então, aconteceu comigo uma vez e eu pensei que era coisa da minha alma, um desejo da minha alma, que a minha alma estava querendo gerar, não é? E era domingo, eu ia para a igreja com a minha família e o Espírito Santo, não é? Veio aquele desejo muito grande. Os meus familiares amam ir à praia. Eu vou porque meus filhos gostam bastante, então eu vou, mesmo não sendo algo que eu sabe? Mas ali eu faço algo que eu gosto. Eu como alguma coisa que eu gosto ali naquele ambiente e por aos meus filhos também vou, não é? E ali o Espírito Santo falou para mim. Ele me deu paz na minha alma. Mas eu fiquei pensando inicialmente, oxe, que coisa, veio de ir para a igreja e para a praia, domingo, é a minha rotina, né, do domingo, e prestar o culto, louvor a Deus. E eu fiquei em conflito no início, mas depois eu tive paz, porque geralmente quem pede para ir para a praia, ou é meus filhos ou é meu marido. E eu falei para ele, vamos à praia hoje? Vamos. E era um dia diferente. Eu não estava do mesmo jeito. Eu estava com uma paz tão grande e para ir àquele ambiente, e estava com uma disposição até para entrar no mar com os meus filhos, que é algo que geralmente eu não faço, não é? Que geralmente entra ou é as minhas filhas mais velhas, ou é meu esposo, ou alguém que vai conosco, enfim, ou eles mesmos assim, ficando na beirinha. Mas aí eu entrei tudinho, e então, quando eu estava ali, sentada, o Espírito Santo levou o meu olhar a um objeto de uma mulher que ela estava vendendo. E eu não sou de comprar na praia, mas aí eu a chamei e disse que lindo, era um chapéu muito bonito. E eu disse que lindo, é você que faz? Ela disse sou eu que faço. Eu faço porque eu saí de uma clínica psiquiátrica, e faço esse material para comprar os meus remédios. Enfim, resumindo, esta mulher começou a falar do abandono de pai, de mãe que não teve. Começou a falar, esta mulher, de tentativas de abuso sexual, enfim, até aqui. Então veja, naquele dia eu tive um encontro com uma mulher, porque era necessário passar em Samaria, era necessário eu ir à praia, porque ali eu ia conhecer uma samaritana. Ali eu poderia transbordar a água viva. Então, será que o Espírito Santo pode tirar eu e você da caixinha? Que caixinha? Não é porque Deus nos colocou em um palácio que nós esquecemos de estar na guerra, quando é necessário estarmos na guerra, estarmos lutando no lugar de origem para a qual Ele nos chamou. Não quer dizer que eu e você não possa desfrutar do palácio, mas muitas vezes acontece de nós não queremos mais passar em Samaria.
É quando Deus, Ele te diz: não vai de carro hoje, vai andando para o teu compromisso. E no meio do caminho está lá alguém para você transbordar a água viva. Não saia de casa de qualquer maneira. Viva a sua vida com um propósito. E viver com propósito exige ações. Saia de casa pensando que no meio do caminho você pode encontrar alguém para transbordar a água viva. Faça um sanduíche, leve um almoço, mas não leve qualquer coisa, leve o melhor. Pense que se você estivesse nessa situação e você puder de alguma forma, no meio do caminho, fazer alguém comer uma comida gostosa, a melhor comida que tem na sua casa, o melhor que você pode dar, para que aquele dia seja diferente na vida daquela pessoa, para que aquela pessoa descubra que Deus a ama, que Deus ama esta vida e quer mudar. Claro que devemos semear a semente com uma sabedoria que vem do alto, diz lá em Tiago. Jesus não chegou diante daquela mulher e disse: você é uma imoral. Se você não se converter, você vai para o inferno. Não, Jesus não falou desta maneira. Jesus chegou e disse para ela: dai-me de beber. Ele puxou uma conversa. Ele estava no ambiente. Aquela mulher acordou com os mesmos sentimentos diários, com a mesma vida diária. Mas naquele dia, alguém, a luz que faltava na sua vida, a encontraria no caminho. Então nós vamos lá em Provérbios, capítulo 4, porque algo Deus tem para falar comigo e com você sobre a água viva. E depois retornaremos para João. Vamos intercalar. Lá em Provérbios 4, a sabedoria, ela é suprema. Porque Deus me fez vir aqui. Em Provérbios 4, você vai entender. Aquela mulher, ela precisou, para beber a água viva, ela precisou prestar atenção nas palavras de Jesus. Há uma aprendizagem para mim e para você no caminhar com Jesus. Para neste lugar que antes a nossa alma só gerava morte, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos desejos, os pensamentos gerados antes era de morte, não carregava a vida. Se Jesus dissesse àquela mulher palavras de morte, mas Jesus não falou palavras de morte. Você verá comigo as palavras do nosso irmão Jesus. Então, em Provérbios 4, nos ensina a aprendizagem a qual eu e você devemos ouvir, prestar atenção e assim parar. Ela parou para ouvir. Ela não continuou pegando a água, se movimentando, não. A aprendizagem vem por ouvirmos, por obedecermos às palavras de Deus, prestar atenção. E é isso que vem nos dizer em Provérbios 4. E aí no verso 4, que é o qual leremos, diz: ele também me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Então veja, retenha no seu coração. Então, aonde é que é gerado os pensamentos? Aonde é que colocamos as informações? No nosso cérebro, não é isso? E a palavra de Deus vem. Você pelos sentidos, pelo ouvir, pela visão, você vai guardar
as palavras de Deus e os seus mandamentos, o código de sabedoria que Ele vai dar a mim e a você. E a palavra de Deus diz o quê? Quando nós fazemos essa ação, lembrando que antes nós paramos, prestamos atenção e ouvimos, e agora aguardamos. Quando nós aguardamos, aí Ele diz, vive, e vive. Por quê? Porque as palavras de Deus restauram a vida que não há em mim e você. As palavras de Deus destroem fortalezas, destrói os pensamentos fortes de morte dentro de mim e de você. As palavras de Deus geram vida, restauram a vida, o bem-estar da mente e, consequentemente, com a mente restaurada, com a mente que agora gera vida e não mais morte, ouça, a palavra de Deus vem nos dizer: no verso 22, ainda de Provérbios 4, 22. Porque são vida para os que os acham e saúde para toda a sua carne, para todo o seu corpo. Então você ouviu, você parou, você reteve, você guardou, e agora as palavras de Deus está dizendo o quê? Que vai restaurar, que vai fazer você prosperar novamente e vive, que vai renovar você, que vai fazer você no seu interior florescer. E agora no verso 22 diz, porque ela é vida para quem as acha. Se você tem que achar, então você tem que buscar, você tem que procurar. Porque as palavras de Deus é vida para quem as acha, para quem as busca, para quem vai atrás, e saúde para todo o corpo, a carne. Claro, se nós acolhermos em nosso cérebro as palavras de Deus, que é viva, e aqui nós começar agora a gerar vida, tiver bem-estar na sua mente, e as palavras de Deus, as informações corretas aqui guardadas em nosso cérebro, se o nosso cérebro ele se comunica com o corpo e o corpo com o cérebro, vai gerar o que aqui em nós? Vida. Vai gerar vida. A química que vai percorrer em seu corpo é vida. Vai haver saúde em seu corpo. Porque os maus pensamentos, porque a morte aqui na nossa mente, ela destrói o nosso corpo. Sim. Destrói células no nosso corpo, da imunidade. Destrói. Mas se tivermos as palavras de Deus, em nós haverá vida. E nós vemos lá em Hebreus 4:12, que diz para mim e para você: porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e a intenção do coração. Deus vai recuperar a saúde do seu corpo. Deus vai recuperar a saúde do seu corpo. Vai restaurar a saúde da sua mente. As palavras de Deus vai gerar vida em sua alma. O Espírito Santo nos vivificou, porque antes estávamos condenados na morte, mas agora Ele gera em nós vida. A nossa alma, ela não gera mais a morte. Antes, a nossa alma gerava morte.
gerava desejos de morte, pensamentos de morte, as emoções eram de morte. Quando eu e você dávamos lugar à raiva e assim matávamos pessoas, seja com palavras, ou seja, você com a raiva, matando realmente pessoas, usando da questão física, usando de armas de fogo. Então, as nossas emoções, antes governada pela alma no lugar de morte, mas o Espírito Santo de Deus em nós gera vida. Mas claro, você ainda pode escolher ficar no lugar de morte, ficar no lugar onde não gera vida, ao invés de obedecer ao Espírito Santo de Deus, obedecer à carne, obedecer a desejos da carne. Mas aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus, diz a palavra de Deus. E essa palavra muito alegra o nosso coração. E minuciosamente estamos falando sobre isso para nós entendermos a importância de buscarmos a água viva, para nós entendermos a importância que há de armazenar, de colocar, de reter em nosso cérebro as palavras de Deus. Você pode estar constantemente, todos os dias, na sua rotina diária e não parar para buscar as palavras de Deus. A restauração da sua alma não substitui a comunhão com você e seus irmãos na igreja. Lá também, a química sendo gerada para trazer saúde para a sua mente e para o seu corpo. Primeiro é para a sua mente, para que realmente na sua mente saia do lugar de escuridão, que o seu interior saia do lugar de escuridão. E quando paramos para ouvir as palavras de Deus, a Bíblia diz, ela penetra, ela divide alma e espírito. Ela prova os nossos pensamentos, os desejos que há nesse pensamento, a verdadeira intenção desse pensamento, o propósito desse pensamento. Trazendo um exemplo, vamos dizer que você compre uma roupa e você engana a sua alma dizendo, comprei essa roupa para ficar bonita. Mas na verdade, esta roupa que comprou, a intenção é chamar a atenção, porque há uma falta na sua alma. Então você usa uma roupa a qual fica chamando a atenção de outras pessoas, porque é uma falta de atenção na sua alma. Mas a água viva, ela preenche as nossas faltas, porque Jesus disse, nunca mais. Não foi assim, um dia, 2 dias, não. É nunca mais. Quem beber desta água, nunca mais. Nunca mais. Há um nunca mais de Deus para a tua vida. Se beberes desta água, nunca mais terás sede. As faltas da sua alma, da escassez da sua alma, daquilo que você não teve na infância, daquilo que você não teve na sua vida, porque esta mulher nasceu em um tempo, mulher podia falar? Os homens nem com a mulher falavam. Então ela nasceu num contexto onde era rejeitada, abandonada, 5 tentativas de casamento. E o 6º não era dela. Ela estava agora vivendo de migalhas. 5 vezes ela foi casada, mas o 6º não era dela. É aquele momento da vida onde você vai no poço saciar uma sede da alma, dos seus pensamentos, uma carência, uma dependência, algo que falta dentro de você. E nós veremos essa palavra que ela fala que os antepassados dela foram neste mesmo poço saciar a sua sede. Mas ali está Jesus, que está com ela e vai gerar vida
dentro dela, porque havia uma confusão na sua mente, confusão de dúvidas, confissões de pecado, reconhecimento de pecado, e nós vamos chegar lá. A palavra de Deus nos diz, ainda em Provérbios 4, verso 23. Guarda o teu coração com toda diligência, pois dele provém as questões da vida. Então, nós estamos vendo aqui a importância de nós guardarmos, vigiar, proteger, ficar como um soldado de sentinela. Guardarmos o quê? O coração. O seu cérebro, irmão. Aonde está lá? As suas emoções, os comandos que movimentam o corpo. Porque o cérebro dá movimento ao corpo. E aonde estão seus pensamentos, raciocínios, sentimentos, paixões? Aonde está o seu interior? Aonde há a sua personalidade, o caráter moral? Então a palavra está dizendo, guarda o teu coração com diligência. Não é de qualquer maneira. Guarda o teu coração com diligência. Daniel, ele guardou o coração dele para não se contaminar. Então é eu e você que Deus está dizendo, guarda, protege, vigia, controla, fica na posição para o que vai entrar no teu cérebro, o que os teus olhos vai ver, porque alimenta o cérebro, o que teus ouvidos vai ouvir, porque alimenta o teu cérebro, e o que vai gerar dentro da nossa alma fé, as palavras de Deus, porque a fé vem por ouvir o amigo, por ouvir, não, vem por ouvir as palavras de Deus. Então é eu e você que decide com quem vai conversar, com quem vai parar, porque quando nós estamos em um ambiente, estamos juntos de pessoas, essas pessoas falam os seus pensamentos, as suas paixões, os seus desejos e querem levar você. Se dentro dessa pessoa só há morte, quer levar você a um lugar de morte, a pecar contra Deus, a se contaminar. Por isso que Daniel teve cautela com o seu coração. Claro que nós sabemos a questão dos alimentos. Ele não tinha como saber como era preparado os alimentos e não queria desobedecer a Deus. Então ele escolheu não se contaminar, diz a palavra. Então, para não contaminarmos o nosso coração no que podemos, porque quando nós saímos na rua, há músicas de imoralidade, há pessoas que estão em práticas imorais. Então nós estamos no meio de tudo isso, mas temos como guardar o nosso coração em muitas coisas. Temos como tomar esta decisão. Se é difícil para você, isso só prova o quanto você está dependente desse alimento. Porque você já viu que esta amizade não te alimenta com água viva. Já viu isso, diz o Espírito Santo. Então, a palavra de Deus diz, devemos guardar, porque dele sai fonte, questões da vida. Tem algumas versões que falam fonte, a fonte da vida. É claro, todas as decisões que tomamos no nosso dia a dia, tomamos aqui na nossa mente e depois a executamos.
Então, a fonte sai da onde? Do coração. Jesus deu água viva àquela mulher. Ele é a fonte. Então, eu e você, que agora bebemos da água viva, devemos transbordar. Somos a fonte que gera vida na vida de outras pessoas. E o Espírito Santo nos convence, nos conduz, nos guia a toda a verdade. Não estamos só neste processo. Não é a minha alma, a minha humanidade, a minha disposição física que vai gerar vida nas pessoas. Não. Mas primeiro eu tenho que ter vida dentro de mim. Primeiro eu tenho que ter bebido a água viva, para assim eu transbordar. Jesus diz, se beber. Então é uma condição. E a palavra está dizendo em Provérbios que devemos buscar, guardar, reter. Porque as fontes da vida saem do coração. Então, se nós não temos vida, vai sair de nós morte. As pessoas, iremos matar as pessoas. O que foi que os discípulos falaram? Jesus quer que a gente mande descer fogo do céu. E o que Jesus falou? Eu não vim para matar a alma dos homens. Eu vim para dar vida. Entende? Então, a palavra de Deus vai nos dizer que as palavras que devem estar em mim e você é a de Jesus. Então, para lermos essa palavra, iremos lá em João 15, 5. João 15, 5. Eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira verdadeira. E eu e você é o quê? O ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, como é que eu e você dá fruto? Jesus permanecendo em mim, em você. As suas palavras. Eu li sobre a videira e achei interessante que os ramos dela é flexível. O que é a flexibilidade? É nós não termos o nosso coração, o nosso interior, a nossa mente dura, endurecida, mas flexível para ouvir as palavras de Deus e assim experimentarmos, sermos renovados e assim sermos restaurados com vida e assim prosperarmos. Por quê? Porque quando nós temos pensamentos flexíveis, então nós experimentaremos as transformações. Experimentaremos aquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável, porque esta é a vontade de Deus. Mas só experimentaremos isso com a renovação da nossa mente. E para termos a nossa mente renovada, restaurada, com vida, precisamos ser flexíveis, irmão. Os judeus e os fariseus, eles eram duros em seu pensamento. Eles pensavam daquela forma e não se deixaram convencer de que estavam errados. Mas antes escolheram permanecer na dureza do seu interior, na dureza do seu coração, na dureza da sua mente, na dureza da sua vontade, na dureza dos seus pensamentos maus, para matar a vida de Jesus.
Então veja, a videira, deixa eu ler para você. A videira, conhecida como parreira ou vinha, é uma planta trepadeira com tronco retorcidos, ramos flexíveis e folhas grandes. As flores são esverdeadas e transformam-se em uvas. As folhas são enverdeadas e transformam-se em uvas, o fruto da videira. Algo interessante que eu gostaria de dizer para você, como que acontece para que possa gerar o fruto? Acontece a fotossíntese. A fotossíntese é a luz do sol. A luz do sol gera química. E então, aquilo que é inorgânico passa a ser orgânico. É quando vem o fruto. Então, a fotossíntese é o processo. E é interessante porque através da energia solar, substâncias inorgânicas são transformadas em orgânicas. O alimento necessário para a sobrevivência da planta, além de ser fonte de energia para os animais. Então veja, os produtos da videira, como uva, como passas, como vinho, a sua origem é nas folhas. E esse processo que é produzido os açúcares nas folhas é através da fotossíntese, aonde a energia solar, sim, ela produz química. Então, substâncias inorgânicas transformando-se em orgânicas. É só para você entender algo que vai trazer muita clareza para mim e para você. Dentro aqui, eu queria apresentar algo para vocês. Eu queria apresentar algo para vocês. Isso aqui não é uma aula, tá? Mas é importante a gente saber por quê. Deixa eu fazer aqui algo para você. Deixa eu te dizer algo muito importante, você vai entender, tenha paciência. Não é aula, tá? Mas isso aqui, por exemplo, é um neurônio. É uma célula, vamos chamar de célula, tá? E esse neurônio, ele passa... Eu vou colocar um vídeo para vocês nessa gravação, para você ver como acontece o impulso nervoso aqui em nosso cérebro. Por que vai ser importante você entender isso? Esse neurônio, ele recebe e ele envia informações. E ele também libera neurotransmissores. Por que é importante saber disso? Neurotransmissores, a química, ele libera. Ele recebe, aqui é os dendritos, chamado dendritos, e aqui ele libera. Isso aqui, por exemplo, a mielina, e isso é importante nós sabermos, porque os impulsos, eles são passados com velocidade. Então, através aqui dessa mielina, esses impulsos são passados com velocidade. A comunicação das informações. E você vai entender por que isso.
não é uma aula. Se você quiser ver mais sobre esse assunto, existem pessoas que o próprio Pai, irmão nossos, que levantou para falar especificamente, e aí você vai ter uma aula. Aqui o Espírito Santo pediu que eu trouxesse, porque é algo que você precisa entender. Quando nós alimentamos o nosso cérebro com as palavras de Deus, estamos gerando dentro de nós vida, química, saudáveis. Então, há uma comunicação de informações, há pensamentos de vida dentro de você. Um pensamento de morte, você pode ter ouvido dos seus pais a vida inteira, ou de alguém, sem ser seus pais, que é, por exemplo, burro. Você não é burro. Todos nós temos algum tipo de inteligência. Todos nós temos algum tipo de inteligência. Então você pode ter ouvido a sua vida toda palavras negativas, palavras de morte, e não palavras que têm a água viva. Então aí, a comunicação dentro de você, a química que está correndo na sua mente, no seu cérebro, que está correndo no seu corpo, não é uma química saudável. Mas a partir do momento que nós guardamos as informações e o neurônio vai lá, guardar a informação, então vai haver vida dentro de mim, dentro de você. Porque a gente só consegue ver essa célula, o neurônio, microscopicamente. Eu vou colocar um vídeo só para você entender bem rapidinho. É como uma árvore, irmão, dentro do nosso cérebro. Então, veja, o que é que faz a videira gerar os frutos? A luz solar. Não é? Começa o processo com a luz solar. Então veja, tem que haver luz dentro de mim e de você. A escuridão dentro de mim e de você produz morte. Mas nós não teremos água viva, não teremos luz, se não pararmos, para buscar a água viva. Nós temos que buscar. Então a árvore tem seus ramos são flexíveis, tem as suas folhas. E as folhas produzem açúcares por meio da fotossíntese. A fotossíntese, a luz solar. Então substâncias inorgânicas se tornando em orgânica. Então, é um processo natural da natureza. Então, é muito importante sabermos disso. A luz solar faz a fotossíntese nas folhas e as folhas geram frutos. Resumidamente, como eu falei, não é uma aula, mas é algo para a gente pensar, meditar, refletir. Então, as palavras de Deus é a luz na escuridão, porque antes era escuridão dentro de mim e de você. Mas aí Deus, no início de tudo, Ele falou. O que foi que trouxe luz no início de tudo? E Deus disse, haja luz, e houve luz. Então as palavras de Deus é a vida, porque ela é viva. Então ela não vai gerar morte.
Então, muitos dos pensamentos de morte, muitos dos nossos comportamentos negativos é porque não temos buscado a água viva. E nós só daremos frutos bons. Deixa eu ver se eu faço aqui uma maçã. Só vamos dar frutos bons, não frutos intragáveis, como Deus falava para Jeremias. Em Jeremias 24, se eu não me engano. Aonde havia figos bons, mas também figos intragáveis, irmão, que não dava para comer. Então, como é que eu e você vai dar fruto bom? A gente vai dar fruto bom se Jesus permanecer em mim e você. Se as suas palavras estiver em mim e você. Diz lá em João 15, onde nós estávamos lendo. Porque Jesus diz que sem Ele nada eu e você podemos fazer. Nada podemos fazer. Então, no verso 7 diz então: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito, diz o Senhor. Então as palavras de Deus precisam permanecer em mim e em você. As palavras de Deus. Então nós daremos frutos, iremos gerar vida. Como? Com as palavras de Deus aqui em nosso cérebro. E o verso 3, que nós não lemos, veja: agora vós estáis limpo pela palavra que eu vos disse. Ai, meu Deus. As palavras de Deus nos limpa, irmão. Gera vida em nós. Saímos do lugar de morte. Então, passar tempo com as palavras de Deus, passar tempo com Deus, não é só ir à igreja, irmão. Ouvir só no domingo. É algo diário. O acesso está aberto. Agora temos a oportunidade de adorarmos a Deus em espírito e em verdade, como Jesus disse àquela mulher. Nós iremos voltar lá para ler a palavra. Aquela mulher, ela diz muitas coisas para Jesus. Vamos voltar para lá, para João. Já estamos em João, né? João 4. Porque ela diz para Jesus: se Jesus é maior do que seu pai, nosso pai Jacó. Eu acho lindo que Jesus fala, quando Jesus fala para ela do pai, sobre os adoradores que o pai procura. Então ali ela diz para Jesus no verso 2: é tu maior do que Jacó, o nosso pai? E o que Jesus diz para ela? O teu pai é Deus. Lá no verso 23, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. E é interessante porque ela fala de Jacó como o seu pai. E Jesus ali diz para ela que ela vai adorar o Pai de verdade. E o Pai é Deus. Se você já ouve o Restauração da Alma, você já deve ter nos pensamentos da sua alma. Mas isso vai se tornar cada dia mais interno, cada dia mais viva dentro de você, vivo, quando você passar tempo com as palavras de Deus. Porque ela diz nosso pai Jacó. E Jacó fala, irmão, da nossa humanidade. Porque lá em Isaías 43 diz, Deus fala, porque eu te criei, ó Jacó. Te criei, fala da nossa humanidade.
e te formei, Israel. Então, você pode ter sido abandonado, abandonada pelo seu pai, por alguém da sua família. Você pode ter vivido, sim, situações de abandono. Mas, ao nos relacionarmos com Deus, essa palavra nos leva a compreender que somos dele. Porque diz lá em Isaías 43, eu te remi, ou seja, Deus te resgatou. Te chamei pelo nome, é você mesmo. Você é meu. Então, eu e você somos um projeto de Deus para Jesus. Somos os irmãos de Jesus, a sua família. Deus nos fez para Ele. Somos de Deus, fomos atraídos por Deus e Deus nos deu para Jesus. Então, na verdade, seu pai e a sua mãe recebeu esse projeto, mas foi Deus que nunca deixou de cuidar de mim e de você. E podes não teres entendido todos os processos que viveste na tua vida, mas hoje a água viva, ela te encontra. As palavras de Deus, ela te encontra para destruir fortalezas, para renovar e gerar vida dentro de você. Então, se você não sabe por que nasceu, se não sabe o propósito da tua vida, Deus quis que você existisse. E aí você olha para a sua história e não entende porque os homens te abandonou, porque os homens não cuidou de você, porque pessoas, naquela época, irmão, o casamento, a mulher, o homem poderia dar uma carta de divórcio por qualquer besteira, falando assim numa linguagem. E hoje não é diferente. Mas Deus, Ele nunca te abandonou. Deus, Ele nunca te esqueceu. A palavra de Deus diz que Jesus estava cansado. Ele estava cansado, mas Ele passou em Samaria. Ele passou em Samaria. E quando aquela mulher, ela confessou a verdade sobre a sua vida, quando ela colocou para fora a morte, quando ela saiu do esconderijo, quando Adão e Eva falou a verdade sobre o seu pecado. E, irmãos, há muitos cérebros, muitas pessoas convivendo conosco, pessoas onde esses cérebros sofreu abandono, rejeição, violência sexual, fez coisas muito erradas e que estão em Cristo arrependidos, mas me diz o Espírito Santo que há coisas a serem confessadas uns aos outros. Adão e Eva confessou e Deus fez novas vestes e deu para eles. Deus tirou as vestes, os aventais que eles mesmos criaram, ficaram no jardim, escondido, e Deus fez vestes e os vestiu. E Deus quer vestir a sua igreja, mas tem que haver confissão. Há muitos escondidos em seus pecados, diz o Senhor. E Jesus não deu a água viva enquanto aquela mulher não confessou os seus pecados. Por mais absurdo que seja, alcança a misericórdia quem confessa e quem deixa. E aquela mulher diz para Jesus, ela diz: eu quero a água viva. E Jesus diz para ela: vai lá chamar teu marido. Jesus diz para ela, lá no verso vai chamar o teu marido e vem cá. Jesus não poderia ter dito logo para ela: vai chamar aquele homem que tu tá aqui é casado, vai chamar aquele homem que não é teu. Isso ia ser uma palavra de vida? Não, ia ser de morte. Vai chamar lá o teu marido. Então, é a sabedoria que vem do alto, que diz lá em Tiago, aonde eu e você devemos semear com paz a semente. Devemos saber nos colocar nos lugares.
Devemos saber puxar uma conversa. Devemos saber transbordar a água viva. Jesus sabia que aquele homem não era dela, mas ele só falou depois que ela confessou. Ele mostrou para ela que já sabia, mas ele não a envergonhou, mas ela pôs para fora. Claro que ele estava diante de um cérebro aqui, de uma alma, estava diante de um coração que estava quebrantado. Como assim quebrantado? Porque um coração em altivez, um coração que estivesse orgulhoso e arrogante, não ia conversar com Jesus, não ia falar a verdade, mas ela falou a verdade, ela ouviu suas palavras, e Jesus falou para ela do reino de Deus. Veja, irmão, como a mulher, ele fez o que os judeus não faziam, não falavam com os samaritanos, mas ele passou ali e derramou a água viva naquela mulher. E aquela mulher transbordou. E aquela mulher não teve mais vergonha da sua vida. E aquela mulher abandonou o cântaro. Então, ela diz para Jesus sobre o poço. Ela diz assim, sobre o poço de Jacó. Então ela diz, continuando no verso 12: És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? Veja, e os seus filhos e o seu gado. Qual poço você tem bebido a água viva? Qual poço você tem Qual poço você e seus pais beberam, mas que não saciou a sede que havia na sua alma, a sede que havia nas suas emoções, a sede que havia no seu interior, a sede que havia nos seus sentimentos, a sede que havia nos desejos e na vontade da sua alma? Qual poço? Ela diz para ele que tanto Jacó como os seus filhos, lá no verso 12, és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado. Então veja, eu não sei o que a sua família, as gerações passadas, as pessoas que conviveram com você, que tipo de poço buscam saciar a sede da sua alma. Se é em festa, se é em álcool, se é em prostituição, eu não sei. Mas você sabe. Sabe aonde a sua família é tão importante, irmãos. Olharmos para os caminhos que os nossos pais passaram, aonde eles saciaram a sede da sua alma e que nós vemos que a sua alma não foi saciada. Mas aquela mulher está ali diante, ela, exclusivamente ela, para beber a água viva. Para Jesus falar para ela a verdade, que Deus é o Pai dela, que sobre a adoração, que a adoração agora é de verdade, é em espírito. Sim, o Espírito Santo de Deus nos leva a adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, eu não sei que poço a sua família passou, mas é importante olharmos para trás para não bebermos também nesses poços aonde a nossa família bebeu. Mas hoje, estando em Cristo, sabemos que a água viva vem das palavras de Deus. Então, não adianta eu e você ir buscar nos mesmos lugares. Não adianta.
nós irmos para o mesmo poço, porque o que sacia a nossa alma é as palavras de Deus. É as palavras de Deus. E eu te pergunto agora, o que há no seu coração? O Espírito Santo de Deus pergunta a mim para você, o que há em seu coração? O que há em seu cérebro? Linha, só há dor. Linha, só há tristeza. Linha, só há... não tenho mais vontade de viver. O que tem dentro do seu coração? Quais as informações que ele carrega? Por que ainda esses pensamentos não têm sido destruídos, renovados e não tem sido gerado vida dentro de você? O cérebro não vai te ajudar inicialmente a criar o hábito de passar tempo com Deus. Você deve subjugá-lo. Você deve colocá-lo nessa posição. E após 21 dias, diz a ciência, que já consegue se criar um novo hábito. E a partir de 63 dias já é algo automático, já é algo que seu cérebro aprendeu, já é algo que ficou automatizado dentro dele, já é algo que ele se acostumou, se podemos traduzir numa linguagem, porque não é para falar tecnicamente a restauração da sua alma, mas claro, trazer conhecimento para entendermos o funcionamento, porque os humanos, as pessoas que têm as especialidades, que têm o conhecimento em áreas do nosso corpo, eles vão falar do seu conhecimento. Não é eles que te darão a água viva. Quem vai te dar é Deus. Então o médico, ele vai te dar o laudo de como tá as tuas células. Tá destruído por causa das doenças psicossomáticas. Então, vamos dizer que você tá com a gastrite, vamos dizer que você tá com câncer, vamos dizer que você tá com problemas no coração. E tudo isso pode sim, de uma vida aonde a alma só ficou no lugar de morte, aonde não há vida. Então, se o cérebro está conectado com todo o corpo, dependendo de como está a sua mente, pode prejudicar os órgãos do seu corpo, pode prejudicar as suas células. Então ali, quando você vai ao médico, ele vai lhe dizer o laudo do conhecimento dele. Ele não vai dar a água viva, mas Deus pode restaurar as células do seu corpo, o sistema do seu corpo, o seu poder. Sim, entrará nessas células, entrará na sua mente a água viva. E você vai começar a pensar da maneira que deve pensar. Você não vai pensar como os seus sentimentos. Você não vai pensar pela rejeição. Não vai pensar pelo abandono. Porque você nunca foi abandonada e abandonado por Deus. Tudo que você viveu foi um processo. Mas Deus te salvou. Quem salvou Deus? Quando Moisés estava dentro de um... Quem salvou? Moisés. Quem salvou Moisés dentro daquele cesto foi o próprio Deus, que proveu o livramento naquele caminho. Então eu e você não morreu porque Deus não deixou. Então sim, nós vamos ler lá em Jeremias 7, no verso 9. Jeremias 7, no verso 9. Jeremias 7,9 vem dizer: Irei vós roubar, assassinar e cometer adultério e jurar falsamente e queimar incenso para Baal e andar após outros deuses a quem não conheceis, e vireis e vos colocareis perante a mim nesta casa que é chamada pelo meu nome e direis: nós somos livres para fazer todas estas abominações.
É, pois, esta casa, que é chamada pelo meu nome, um esconderijo de ladrões aos vossos olhos? Eis que eu tenho visto isso, diz o Senhor. Então Deus estava olhando, e dentro deles, o que era que Deus estava vendo no seu interior? Adultérios, roubos, injustiça. E depois iam para a casa de Deus com o seu interior totalmente contaminado, louvando a Deus com os seus lábios, mas o seu interior totalmente contaminado. Havia vida dentro deles? Não, haviam morte. Então vamos lá em Mateus 15:8. 15:8. Mateus 15:8. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração estão longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando como doutrina os mandamentos dos homens. Ensinando como doutrina os mandamentos dos homens. Estavam adorando ele com o quê? Com os lábios, mas o seu coração, o seu interior, os seus pensamentos, os seus desejos, as suas paixões, as suas emoções estavam longe de Deus. Eles não estavam adorando a Deus com todo o coração. Eles não amavam a Deus com todo o coração, porque nós já falamos sobre isso. Quem ama a Deus, o obedece. Esta é a linguagem que Deus entende que você o ama, quando você o obedece. Então, estavam adorando com os lábios. Você vai entender por que estamos entrando nesta palavra. Porque Jesus disse, chegou o tempo, e é agora, em que os verdadeiros adoradores que o Pai procura, o adorarão em espírito e em verdade. Não adorarão com os seus lábios falsamente, com hipocrisia. Não. Em espírito e em verdade, em retidão, em pureza no seu coração, diz o Senhor. Então eles estavam adorando com os lábios, mas os seus corações estavam totalmente contaminados. Ele não levou os materiais dos roubos, ele não levou a amante para a igreja, mas ele levou o cérebro todo contaminado, totalmente longe de Deus, mas estava na casa de Deus, fazendo todas as práticas religiosas. Então, também vamos ler sobre essa palavra lá em Mateus 12, verso 34 e 35. Mateus 12, verso 34 e 35. Ó geração de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom traz boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro traz coisas mal. E assim diz o Senhor: mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, do julgamento, da punição, da sentença. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então os homens maus tiram coisas mal
Da onde? Do seu coração. É o que diz a palavra. O homem bom traz boas coisas do bom tesouro do seu coração. Então, qual é o tesouro que diz lá em Provérbios para você e eu buscarmos? A sabedoria de Deus. E nós aguardamos, nós a armazenamos, nós estamos cuidando do nosso cérebro com diligência para não contaminá-lo. Sim. Então, o que vai sair de dentro do nosso coração, do nosso interior, da nossa mente, dos nossos pensamentos? Coisas boas, frutos bons. Iremos dar frutos bons. Então, a palavra de Deus também. Já estamos encerrando. Como eu e você podemos construir um altar para Deus, para as suas palavras. Então, para esta palavra, vamos lá em Deuteronômio 16. Como construir um altar para as palavras de Deus dentro do nosso cérebro. E agora você vai entender por que eu falei dos neurônios. Porque você guarda as informações no seu cérebro e há uma comunicação desses neurônios através de neurotransmissores. Eles liberam uma química nessa informação. E se a informação que está dentro de você é o quê? É a água viva, então o que vai sair de você? Vida. O que vai estar correndo em você? Vida. Entendeu? Deuteronômio 16, no verso 21 diz: não plantarás um bosque de árvores perto do altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Então fizermos um altar para Deus. E aonde é que fizermos esse altar? Aonde é que podemos plantar esse altar? Aqui em nosso cérebro, quando armazenamos, quando guardamos e quando escrevemos as suas palavras. Lilian, como é que eu escrevo as palavras de Deus no meu cérebro? Com os hábitos, com a prática. Então um dia o seu cérebro aprendeu muita coisa ruim. Mas agora, quando você começa a praticar o bem, quando você começa a gerar frutos do Espírito, então agora ele está tendo uma nova aprendizagem e ele está sendo marcado dentro dele, está sendo escrito novos hábitos, novas condutas, novas aprendizagens. Então ele está sendo renovado, restaurado, está reflorescendo por causa das palavras de Deus dentro dele e as práticas, porque não só é guardar. Quando a palavra de Deus diz ouvir, é para eu e você obedecer. Então, quando nós obedecemos, ou seja, praticamos, estamos escrevendo em nosso cérebro. Aí a palavra continua: tampouco erigirás qualquer imagem que o Senhor teu Deus odeia. Perto de quem? Do altar de Deus. Perto de quem? Do altar de Deus. Não plantarás um bosque de árvores perto do altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Então, dentro do seu cérebro, você não pode plantar as palavras de Deus e plantar também a contaminação, a idolatria, a impureza. Então, como devemos construir um altar? É possível. É aqui, para as palavras de Deus. Então, para encerrarmos, a água viva. Vamos voltar lá para João. Fico muito feliz com essas palavras, com as palavras de Deus, porque ela renova, restaura e Deus quer trazer saúde para o seu corpo. Ele quer trazer saúde e bem-estar para a tua mente. Ele quer
Lilian, há coisas que eu não entendo. O que é que a palavra diz? Para nós levarmos para Deus. E a paz, que excede todo o entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Devemos pôr para fora as nossas dúvidas, o que não entendemos. E Deus vai nos dar a sua paz. A paz que as pessoas não entendem. Então, por isso que a gente não vai brigar com os humanos. Porque isso é uma revelação da palavra de Deus. Então, João 4, a água viva. A água viva é uma das traduções, eu vou colocar aí para vocês, que a água viva, que há poder vital em si mesma e aplica suas qualidades à alma. Eu amei essa frase da tradução. A água viva, que poder vital em si mesma e aplica suas qualidades à alma. Então, a água viva. A água viva dentro de mim e de você. Nós vemos que aqui Jesus fala muitas coisas para aquela mulher. Depois que ela conta a verdade, ele fala sobre adoração. E ele diz para ela: mulher, no verso 21, crê em mim. A hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Adorareis o Pai. Adorareis o Pai. O teu Pai é Deus. Foi Ele que te gerou, foi Ele que te formou e Ele te quis. E Ele está te protegendo. Então, precisamos parar para ouvir as palavras de Deus. E para encerrarmos, o pensamento de ouro não podia deixar de ser qual? Para termos em nossa mente esse pensamento. As palavras de Deus é viva. As palavras de Deus é viva. Este é um pensamento de ouro, um pensamento precioso. Então, se você concorda que esse pensamento é de ouro, você vai buscar o ouro, você vai buscar a prata e você vai encontrar, porque Deus reservou para os justos. Se você não tem a Cristo, então você viu comigo que para ter a água viva é necessário você dizer a verdade, você confessar a verdade que há no seu interior, confessar os seus pecados. E isso faz tão bem, irmão. Por que nos escondemos? Todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. Mas em Cristo fomos restaurados. Recebemos o Espírito Santo de Deus, que tem gerado em nós vida. Claro que você ainda pode resistir ao Espírito Santo e não querer obedecê-lo, mas continuar alimentando o seu cérebro com práticas imorais, com práticas que não agradam a Deus, com prática da carne e não frutificar do Espírito. Eu quero ler uma palavra para você que está lá em Gênesis 6, 3. E o Senhor disse: meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Então você está vendo comigo que tem sim como contender, como resistir com o espírito, porque somos carne. Mas se as palavras de Jesus estiverem em nós, nós iremos conseguir frutificar. Nós iremos conseguir frutificar. Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Se as palavras de Jesus estiverem em nós, nós iremos dar muito
frutos. Então as palavras de Deus limpam, as palavras de Deus geram vida, saúde em nosso corpo, porque há vida na nossa mente, então há saúde em nosso corpo. Vimos também que devemos buscar, parar, prestar atenção, obedecer e analisarmos o que tem dentro do nosso coração e guardarmos e protegermos o que há dentro do nosso coração. E eu quero orar por mim e por você. Pai, eu oro em nome de Jesus, meu Pai. Te agradecemos pelas tuas palavras, que é vida e que geram em nós vida. Que os teus filhos e filhas, Pai, possam ouvir as tuas palavras e conduzidos pelo Espírito para ir para este lugar. Que entendam a importância de estar diariamente, toda hora, com as tuas palavras. Porque se queremos vida, temos que ter em nós as tuas palavras. Pai, também eu oro em nome de Jesus para as dores, as vivências da sua vida que prejudicaram, meu Pai, as células do seu corpo. Mas tu criou cada célula, tu criou cada neurônio, tu criou cada circuito neural. Então eu peço, Pai, que restaure a mielina, meu Pai, para que eles tenham velocidade nas conexões de informações. Também eu peço, Pai, para que a química que há dentro do seu cérebro seja restaurada, seja restaurado. Renova as células do seu corpo, faz elas viver novamente. Refloresce, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, ativa as células do corpo, motoras, que não estão funcionando na vida daqueles, meu Pai, que ouvem, que estão ouvindo as tuas palavras. Que eles, Pai, possam voltar a andar, voltar a falar, que eles possam voltar a ouvir, que eles possam, meu Pai, ter correção nas difusões que há dentro, meu Pai, dos seus cérebros, porque eu creio em Ti, eu creio na Tua palavra, creio que Tu nos criaste, que Tu nos formaste e que Tu conhece cada particularidade do nosso corpo. Eu sei que humanamente falando, nós humanos não podemos fazer, mas o Teu poder, meu Pai, se assim Tu quiseres, pode agir nesse corpus e trazer restauração e trazer renovação para as células motoras, para as células sensoriais, para as células de associação. Pai, restaura os corpos, meu Pai. Restaura a sua saúde, meu Pai. Encoraja-os, fortalece, meu Pai, para passarem tempo com as Tuas palavras. Que haja, meu Pai, uma limpeza pelas Tuas palavras em seus cérebros e que eles possam transbordar para a vida eterna. Que se cumpra na vida deles, meu Pai, por beberem da água viva, o transbordar das Tuas palavras. Pai, eu oro por toda a química que não está sendo gerada em seu corpo pela dopamina, meu Pai, para que possa, Senhor, haver regularidade na fabricação de dopamina. Pai, restaura as suas memórias. Restaura o circuito, o ambiente onde ficam as suas memórias, Pai, para que não haja uma degradação, meu Pai, para que não haja perdas, mas traz vida, Pai, traz vida para esse corpo, traz saúde para esse corpo, traz saúde para esta mente, meu Pai. Eu oro em nome de Jesus, eu oro pelo sobrenatural e pelo Teu poder, meu Pai, porque eu sei que o Teu poder pode restaurá-las. A nossa humanidade está a cada dia se deteriorando, mas, Pai,
Cremos em Ti, que Tu podes fazer rejuvenescer, que Tu podes fazer reflorescer e que Tu podes fazer voltar a funcionar perfeitamente aquilo que foi prejudicado no corpo dos meus irmãos e irmãs, Pai. E aqueles que já nasceram com as suas células prejudicadas, Pai, se assim Tu quiseres, restauram para que eles voltem a andar, a pular, a viver, a se movimentar, e enche-os com o poder do Teu Espírito. É no nome de Jesus, Pai, que eu Te peço. É no nome de Jesus que eu peço por mim também. Restaura a mim também. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada por você ter ficado até aqui. Que o Senhor te abençoe. Acolha as palavras de Deus com mansidão. Amém.